A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre trabalho e ministério. Trabalho aqui é o nosso trabalho secular, aquela atividade que nós realizamos para que as nossas famílias, tenham sustento. E ministério, nosso chamado, nossa posição em Deus, o exercício dos nossos dons, do nosso chamado. Nós vamos ler juntos o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, verso 3, que diz assim: Não é este o carpinteiro? Falando a respeito de Jesus. Repito, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Vamos analisar? Aqui mostra com muita clareza que Jesus era carpinteiro. Jesus, então, ele aprendeu o mesmo ofício do seu pai. Era um costume ali nos tempos bíblicos que os filhos, desempenhavam o mesmo trabalho dos pais. Isso também acontece com Pedro. Pedro era pescador e nós vemos que o pai dele também era. Então era costume os pais ensinarem aos filhos, um ofício, o mesmo ofício que praticavam, e os filhos desempenhavam. Aqui, Jesus, antes dos seus 30 anos, que foi a idade quando Jesus começou o seu ministério, repito, Jesus começou o seu ministério aos 30 anos, mas antes desse tempo, Jesus ele tinha uma vida normal. Ele estava escondido em Deus, ele tinha o tempo certo para mostrar a vida de Jesus, para revelar ele a todo Israel. Então Deus tinha um tempo determinado para mostrar Jesus, revelar Jesus a todo Israel. E o tempo de espera, a Bíblia nos mostra com clareza que é um tempo, entre aspas, normal. Entre aspas, eu digo, nós devemos viver uma vida normalmente, uma vida em família, uma vida com um trabalho secular normalmente. Nós devemos buscar renda, buscar o sustento, buscar termos uma profissão, uma ocupação, para que a gente possa depois exercer o ministério. A gente entende que o chamado do Senhor Jesus foi um chamado especial, que nem todos recebem o mesmo chamado, que eu digo é o chamado de tempo integral. Nem todos recebem de Deus um chamado para viver em tempo integral e para viver única e exclusivamente da obra de Deus. Muitas pessoas, para dizer a verdade, a maioria delas, tem trabalho secular e Deus chama essa grande maioria de pessoas para viver essa dupla jornada, que é viver uma vida normal, com um trabalho normal, uma vida normal, uma vida em família, uma vida em sociedade, e também exercer o seu ministério. É claro que o seu ministério é prioridade dentro das suas vidas, dentro do seu coração, mas a maioria das pessoas não é chamada para viver de tempo integral da obra de Deus. Mas se porventura, você que escuta esse vídeo, se você foi chamado para viver em tempo integral, entenda que existe um tempo para Deus te chamar. Um é o dia que nós recebemos a promessa, e outro é o dia do cumprimento e da execução da promessa. Repito, um é o dia que nós recebemos a promessa, e outro é o dia em que a promessa é realizada e nós passamos a viver ela. Se você foi chamado para viver em tempo integral do ministério, você precisa entender que você tem que viver normalmente, trabalhar normalmente, até o dia desse cumprimento chegar. Isso também aconteceu com Davi. Você lembra-se que Davi foi ungido, na casa de Jessé, na casa do seu pai. Davi foi ungido. Mas depois da unção, Davi não saiu dali para imediatamente ser rei em Israel. Não foi imediato. Davi levou muitos anos aguardando em Deus para chegar a esse tempo do cumprimento, de ele ser rei sobre todo Israel. Então, enquanto Davi não era rei, a Bíblia vai nos mostrar que depois que ele foi ungido, ele voltou para suas atividades normais. Ele era pastor de ovelhas, ele voltou a cuidar do seu rebanho. Tanto que houve um tempo que o pai de Davi, chamado Jessé, ordenou que Davi fosse ao campo de batalha, levar pão e queijo para os seus irmãos.
ali vai mostrar que Davi, então, ele fazia atividades muito básicas. Ele fazia atividades normais da sua profissão, da sua atividade. Então, o tempo de aguardar para o cumprimento de uma promessa, para tempo integral, é um tempo em que nós devemos viver normalmente. Outra profundidade muito importante nesse versículo é que aqui consta que Jesus era carpinteiro. Carpinteiro, então, é aquele que trabalha com madeira. O carpinteiro, ele tem um ofício, uma preparação e uma capacidade especial, que ele trabalha, então, com madeira. Ele usa madeira, ele ornamenta ela, ele molda ela, ele encaixa ela. Então, é com a madeira que o carpinteiro trabalha. Isso é muito importante você meditar nisso, porque a palavra de Deus sempre compara, repito, a palavra de Deus compara a natureza humana sempre com madeira. E repito, a Bíblia sempre compara a natureza humana com madeira. Vamos dar um exemplo. A Arca da Aliança, ela era de madeira, mas revestida de ouro. A madeira representa a natureza humana de Cristo. A Arca da Aliança aqui simboliza o próprio Cristo no meio do povo. Então a Arca da Aliança era de dois materiais, de madeira revestida de ouro. Da mesma maneira, Jesus, a madeira representa a sua natureza humana, enquanto o ouro representa a sua natureza divina. Aqui, nesse texto que nós lemos, agora voltando para Marcos, capítulo 6, mostra com muita clareza que Jesus era carpinteiro. Então, Jesus sabe trabalhar com madeira. Jesus sabe moldar, ornamentar a madeira e sabe fazer dela algo maravilhoso, algo extraordinário e algo necessário e útil. Assim também é as nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Até o próximo vídeo. Desculpa, ainda antes de encerrar, eu queria voltar um pouquinho e acrescentar mais algo aos irmãos. Então, Jesus era carpinteiro, então aqui representa uma profissão, uma atividade profissional. Certamente que Jesus, ele usou bastante tempo da sua vida para aprender essa profissão, essa carreira, para que ele pudesse desempenhar essa função. Muitas pessoas têm negligenciado o aprendizado, o estudo, têm negligenciado o seu trabalho, a sua atividade, pensando que única e exclusivamente no ministério. Saiba você, meu irmão e minha irmã, você que não foi chamado para viver em tempo integral, que é necessário você se aplicar. É necessário sim você aprender, você estudar, você entrar em ambientes de estudo para que você possa desempenhar uma profissão e ter uma renda. É necessário todas essas coisas. Deus propõe para nós uma vida dupla, das duas formas. Uma vida natural, mas uma vida também espiritual. Que você possa discernir melhor, discernir bem essas verdades. Até o próximo vídeo. A graça e paz do Senhor Jesus. Se esse vídeo edificou a sua vida, que você possa também compartilhar. E seja você sempre transformado e transformada no nome do Senhor Jesus.